A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2019, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Mateus 24, no Evangelho de Mateus 24, no capítulo 15 e 16. 15 e 16, que diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Versículo 16: Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Então, meus amados irmãos, esse texto aqui é bem claro. Mateus 24, como eu volto a falar, ele foi escrito para Israel. Essa mensagem aqui é aplicada no povo de Israel, ao povo judeu. Então essa mensagem ela não pode ser aplicada em nós, a igreja, nos dias de hoje. Essa mensagem foi destinada ao povo de Israel, né? Ao povo judeu, né? Como está lá em Marcos 13, 14, Lucas 21, 20, Daniel, né? Em Daniel 9, 27, Daniel 12, 11. Então essa mensagem ela não se aplica à igreja. Essa mensagem é destinada ao povo de Israel. Porque veja bem aqui, aos que tiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Então aqui está falando do povo judeu, os que tiverem naquela época da perseguição do cerco do anticristo ao povo judeu, os que tiverem na Judéia, que é para fugir para o monte. Então o Brasil ele não tem Judéia, meus amados. Judéia é na Palestina, na região da Palestina, lá que tem Judéia, mas no Brasil ela não tem Judéia. Então eu vejo muitos vídeos no YouTube desses falsos mestres, esses caras que levantam para levar uma heresia, né? Pedindo às pessoas para fugir para dentro do mato, que a grande tribulação está chegando, que temos que fugir para dentro do mato, para se esconder, porque lá o anticristo não vai nos perseguir. Agora eu pergunto, como que uma pessoa vai passar 7 anos dentro do mato? Onde ela vai arrumar comida ali 7 anos? Entendeu? Como que ela vai ficar 7 anos dentro do mato? E ali está arriscado a animais peçonhentos pegar a pessoa, você entendeu? Você pega por uma onça, como que uma pessoa vai ficar dentro do mato 7 anos? Então você vê aqui que não tem lógica essa heresia que eles pregam, né? Essa heresia dessa mensagem que eles levam. Então essa mensagem aqui ela é destinada ao povo judeu. Sem falar, meus amados, que a tecnologia que o anticristo vai usar na grande tribulação, ela é muito avançada. A plataforma do anticristo ela já está preparada, só está aguardando o arrebatamento para ele começar a agir. Entendeu? O anticristo ele já tem robôs, ele já tem mosca robótica, ele já tem drones. Então justamente para perseguir esse povo que vai correr para dentro do mato. O primeiro lugar que o anticristo vai procurar os cristãos que não aceitaram a marca da besta vai ser dentro do mato. Ele já tem a tecnologia dele pronta. Ele tem os robôs inteligentes com inteligência artificial. Aonde o robô não vai, o cachorro robótico vai, meus amados. Aonde o cachorro robótico não vai, a mosca robótica vai. Aonde a mosca robótica não vai, o drone vai. Então não tem como fugir do anticristo. A tecnologia que ele vai usar na grande tribulação é muito grande, então não tem como escapar. A nossa esperança está no arrebatamento da igreja. Nós temos que esperar o arrebatamento. Não dê ouvido a esses falsos mestres que levam essa falsa mensagem, pedindo às pessoas para fugir dentro do mato. Então nós temos que ler as escrituras e ter entendimento nas escrituras, meus amados. Não podemos deixar ser enganado por esse falso mestre, né, meus amados? O texto sagrado, meus amados, Jesus aponta 2 grandes erros que os homens cometem, né? Os grandes erros que os homens cometem nesse texto sagrado. Não conhecendo as escrituras e não conhecendo o poder de Deus, né? Em palavras que Jesus foram ditas aos próprios religiosos, né? Jesus levou essas palavras aos próprios religiosos, de que esperando que conhecesse as escrituras e o poder de Deus. Nós temos que meditar nas escrituras e conhecer o poder de Deus.
orar e pedir o Espírito Santo para nos revelar a mensagem, né? E para ver porque a mensagem nós temos que ver para quem para quem está sendo aplicada a mensagem, se é na igreja ou se é o povo judeu. Então Mateus 24, Deus está falando com o povo de Israel. Então, eu tenho um mapa aí, os irmãos podem ver o mapa que está na tela aí, Judéia é na região da Palestina, não tem nada a ver com o Brasil. Então, como que esses caras fazem um vídeo pedindo para as pessoas fugir para dentro do mato? Isso aqui não é para nós, meus amados. A nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Então, é muita falta de conhecimento desse povo que não quer meditar nas escrituras e vai dar ouvido a esses falsos enganadores. Para mim, são enganadores, falsos profetas, né? A falta de conhecimento das escrituras, meus amados, mergulha as pessoas na ignorância espiritual, né? A falta de conhecimento das escrituras mergulha as pessoas na ignorância espiritual muito grande, né? Que está lá em Crônicas 15:13, né? A Bíblia diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, né? Como está lá em Crônicas 15:13. A Bíblia diz que Israel teve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem um verdadeiro sacerdote, né? Sem um sacerdote que ensinasse a lei, né? Em Salmo 73:11, os ímpios cometem esse grande erro, dizendo: como sabe Deus, né? Como sabe Deus? O conhecimento ao Altíssimo, porém a sua própria palavra de Deus responde o tipo de ímpio, dizendo: não sejais como o cavalo. E veja bem, esse versículo aqui é muito bom, que está lá em Salmo 32:9. Porém, a própria palavra de Deus responde esse tipo, dizendo, né? Não sejais como cavalo e nem mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa cabestro e freio para que se não atirem a ti. Então, em Malaquias 2:7, a Bíblia afirma: os lábios do sacerdote guardarão a ciência e a boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos, né, meus amados? Então é muito claro esse texto aqui. Nós temos que buscar conhecimento nas escrituras, né? Nós temos que ficar com as escrituras, não dar ouvido a esses falsos ensinadores, né? Esses falsos métodos, esses falsos ensinadores que tem por aí, né? O segundo erro, meus amados, não conhecendo o poder de Deus. A falta de conhecimento do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem dos milagres, né? Leva as pessoas a duvidarem do milagre. Então, muitas pessoas que eram pré-tribulacionistas já viraram pós-tribulacionistas devido a esse engano que tem no YouTube, esses falsos ensinadores que tem no YouTube. Os que eram pré-tribulacionistas já viraram pós-tribulacionistas. Então não firmaram, né? Não fica como uma palha ao vento. Do lado que o vento dá, ela vai, né? Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ficar com as escrituras, né? A Bíblia, meus amados, é um livro de milagres. Do Gênesis ao Apocalipse, as escrituras enfatizam o poder de Deus em ação, né? Infelizmente, meus amados, alguns homens ainda se recuam a crer, né? Como está lá em Romanos, do capítulo 1, do versículo 19 a 22. Salmo 14, no versículo 14, Salmos capítulo 14, versículo 1, né? Em Salmo 62, versículo 11, o salmista descreve dizendo: uma coisa disse Deus duas vezes, ao ouvir que o poder de Deus, que o poder pertence a Deus, né? Que o poder pertence a Deus. Em Lucas 6,19, Lucas descreve o poder de Deus que operava em Jesus, né? Dizendo: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, né? Então nós temos que ficar com as escrituras, meus amados. Não podemos deixar enganado. Nós temos que ler a Bíblia, buscar entendimento. Não podemos ficar vendo esse lixo que tem no YouTube e acreditar, entendeu? O Senhor foi bem claro e enfatizou bem na sua palavra que no final dos tempos ia vir muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Nós podemos corrigir esses dois grandes erros, né, da nossa vida. Não podemos
nós temos que examinar as escrituras diariamente, né, meus amados, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como está lá em Josué 1:8 e Salmo 1 Salmo capítulo 1 do versículo 1 a 3, né? Conhecendo mais ao Senhor, né? Procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Em Oséias 6:3 e em Efésios 6:10. Então nós temos que ficar com as escrituras, meus amados. Não podemos dar ouvido a esses falsos ensinadores que tem no YouTube, né? Não podemos ficar vendo esse lixo que tem no YouTube. Nós temos que estar firme, aguardando o arrebatamento da igreja, que a qualquer momento pode acontecer. Não podemos dar ouvido a esses falsos métodos que tem no YouTube, né? Que faz uma aplicação errada das escrituras, né? Faz uma aplicação errada justamente para isso não vem de Deus, meu amigo. Isso são profetas de Satanás. O que leva a falsa mensagem são profetas de Satanás, não é de Deus. Então nós temos que discernir o que vem de Deus e o que é do diabo. Então nós temos que estar atento a isso, meus amados. Então fique na paz do Senhor Jesus, meus amados.